Seu posicionamento é a raiz da sua árvore. Tudo precisa ser conduzido a partir disso. Senão, é Uhum, por isso que eu falo, ó, a sua carreira ela é toda montada. Nada é aleatório. A base dessa montagem é o seu posicionamento. Então, se você tem uma foto aleatória, ele não está conversando com o seu posicionamento. Ou seja, uhum. ele está atrapalhando a sua percepção de valor, que vai atrapalhar a evolução da sua carreira, que pode ser, por exemplo, o aumento do preço da sua palestra. Então, tudo que tiver aleatório na sua carreira como palestrante vai atrapalhar o seu crescimento na sua carreira como palestrante. Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda ao Cafezinho com a Agência. Nesse programa semanal aqui no Instagram, eu convido um palestrante para vir fazer uma hora de consultoria ao vivo aqui comigo, um palestrante que se aplicou por meio de um formulário para vir aqui fazer essa uma hora de consultoria comigo e eu tentar ajudar ele a destravar em algumas coisas que estejam travando o caminho desse palestrante no mundo das palestras corporativas. Eu sou o Lucas Lopes. Sou cofundador da Motivação Palestras, uma das maiores agências de palestras do Brasil, e hoje eu vou ter o prazer de conversar com Lenilson. Fala, Lenilson! Tudo jóia? Opa! Então, a minha questão para você me ajudar é essa. Meu posicionamento. Que posicionamento que eu tomo? Ou múltiplos posicionamentos? Nossa, eu adoro falar sobre isso. Que Eu, bom. eu fico até arrepiado aqui quando eu consigo ver várias conexões que dá para a gente usar. E eu vou falar aqui para você, Lenilson. Eu Tá. acho que o seu problema vai ser escolher um dos vários posicionamentos que você vai encontrar. Que eu acho que Uhum. tem um monte de posicionamento aí que você Sim, pode usar. Deixa eu criar uma ordem específica certo. para que você e a galera que está ouvindo a gente entenda exatamente o processo de criação de um posicionamento. Você vai oferecer palestras para empresas, certo? Certo. Uhum. Só que para você oferecer e conseguir vender alguma coisa para alguém, aquela pessoa precisa estar procurando, precisa estar precisando do que você está oferecendo, certo? Isso é o Ok. básico para vender qualquer coisa. Ou seja, antes de criar um posicionamento, antes de criar uma palestra, você precisa entender se aquilo é algo que o seu cliente está procurando. Uhum. Básico. Aqui, então, eu já vou começar te passando o que eu percebo que são os 6 temas que as empresas mais procuram. E eu sempre repito isso, você já deve ter me É. visto falando sobre isso. Sim, sim, sim. Que são 6 temas lá, motivação, liderança, vendas, trabalho em equipe, política e economia. Esses são 6 temas de palestras que as empresas mais procuram. Aqui é o nosso ponto de início. A partir daqui, a gente começa a procurar, mexer ali na caixa das suas experiências de vida, coisas que se conectam com esses temas. Até básico, até aqui está tranquilo, porque o Monge Executivo fala muito sobre liderança. Eu não consegui ler Sim. ainda esse livro inteiro, mas eu já vi alguns resumos e eu imagino que fale muito sobre liderança, certo? Sim. Então, você já fala sobre isso, você já sabe que esse tema é algo que as empresas procuram e quando você fala com executivos, você já, sei lá, você já deve ter um fit entre o que você fala esses assuntos e o que eles vivem. Mas o que falta? O que falta é você criar algo diferente de todos os outros Lenilsons palestrantes do mercado que falam sobre esse mesmo tema. Então, é muito importante você entender que o que você oferece precisa ser algo que a empresa procura, só que o segredo não está nisso. O segredo está em você embalar o Lenilson de uma forma que nenhum outro palestrante está embalado e, ao mesmo tempo, que seja atraente para as empresas. Esse ponto de ser atraente para as empresas a gente já matou, porque deve ser algo dentro desses 6 temas ou deve ser um subtema desses 6 temas. Agora, o que a gente precisa procurar é essa embalagem, e essa embalagem está dentro da sua história. Certo? Quer Tá. perguntar alguma coisa? Sim, aí me vem uma outra dúvida, né? Eu estou perguntando isso porque eu já vi alguns orientadores de palestrantes darem dicas diversas, inclusive contraditórias, né? Tá. Nesse caso, seria, por exemplo, eu teria que construir ou elaborar uma única palestra, né, digamos assim, uma espécie de palestra-chave, palestra-mãe, né, sobre um tema, ou múltiplas palestras sobre aquele tema. Aí que está o negócio. Tudo Hum, que você for criar dentro da sua carreira como palestrante, ele precisa ser desmembrado do seu posicionamento.
Então, eu não posso falar que você pode ter uma palestra só, porque se o seu posicionamento for, por exemplo, finanças, você pode falar sobre finanças pessoais, você para empresas, mas e se o posicionamento for algo mais relacionado para finanças pessoais, você pode elaborar várias palestras dentro do tema de finanças pessoais. Então, essa questão de quantas palestras eu posso ter, ela vai ser respondida a partir do momento que a gente criar o seu posicionamento. E ali, na criação do seu posicionamento, você já pode ir imaginando, dentro desse posicionamento aqui, eu vou ficar travado, não vou poder falar sobre esse tema, que é um dos temas que eu sou mais apaixonado. Então, deixa eu ampliar um pouco mais meu posicionamento, deixa eu fechar um pouco mais meu posicionamento. O jogo, ele precisa começar aqui na criação do posicionamento, para depois a gente pensar em marketing, para depois a gente pensar em criação de palestra, para depois a gente pensar em oferecer qualquer coisa. E como a gente cria um posicionamento? A gente já definiu que precisa ser algo que as empresas procuram. Agora, a gente precisa definir algo que seja uma embalagem para o Lenilson, ou seja, toda vez que o Lenilson for se apresentar para as empresas ou para qualquer pessoa, ele vai se apresentar utilizando esse posicionamento que necessariamente precisa despertar curiosidade de quem está ouvindo. Então, seu posicionamento necessariamente precisa fazer a pessoa parar e pensar, tá bom, fala mais. Como assim? Entendeu? Por quê? Porque o posicionamento, ele tem a função de dar curiosidade para abrir um relacionamento com a pessoa que você está se comunicando. Você não manda um e-mail ou um Media Kit ou uma apresentação para uma empresa que não te conhece oferecendo palestras. É como se você parasse alguém na rua e falasse, quer comprar o meu celular? Tipo, eu nem te conheço, como é que comprar uma coisa que eu nem sei de onde está vindo? Entendeu? Você se apresenta para abrir um relacionamento e você começa a se relacionar com aquela empresa até um ponto em que ela esteja procurando por um palestrante, ela já te conhece, ela já sabe que os assuntos que você está desenvolvendo com ela ali durante aquele relacionamento, que pode ser que tenha durado uns 2 meses, uns 3 meses, é importante e interessante para ela. E aí sim, ela vai se interessar quando você oferecer uma palestra. Então, você vê a importância do posicionamento lá no seu primeiro e-mail, ser curioso o suficiente para que ela fale, isso daqui é interessante, isso é diferente. E para que seja diferente, não pode ser, olha só, vamos falar sobre liderança. Porque tem um monte de outros palestrantes que têm a certeza disso, mandando e-mail para o gerente de RH falando exatamente isso, vamos falar sobre liderança. Então, por isso que o seu tema, tá vendo? Liderança é o tema. Então, o seu tema, ele precisa ser um desmembramento do seu posicionamento. Então, você se apresenta para o cara e durante o seu relacionamento você fala sobre liderança. Você fala sobre trabalho em equipe, não no primeiro contato. Isso é o que todo mundo faz. E é justamente por não fazer isso que você vai se destacar dos outros. Entendeu? Mas, Lucas, como é que eu encontro esse tal posicionamento curioso, então? Para você encontrar esse posicionamento que desperta curiosidade, aí sim, e é isso que eu gosto de fazer, você conecta a sua apresentação com as suas experiências. Então, eu tenho certeza absoluta que ali da experiência como monge, nossa, o tanto de coisa que deve ter aqui, dá até empolgação de pensar sobre isso. Dentro do mundo militar, um monte de coisas. Dentro do mundo do PNL, um monte de coisas. Dentro do mundo como de mentor, um monte de coisas. Então, por isso que eu falei para você que a sua dificuldade vai ser escolher um dos vários posicionamentos que você com certeza vai encontrar. Faz sentido essa sequência que eu te passei? Sim, faz total sentido. Eu acho que agora ficou um pouco mais claro já para mim. Que bom. Né, sobre essa questão desse posicionamento nessa área que o cliente busca. Aqui Exatamente. Já ficou bem mais claro. Para te dar um exemplo, tem uma aluna do MBA de palestrante que eu sempre dou exemplo dela, porque o exemplo dela é muito bom. É a Juliana. Ela é cadeirante. Ela ficou cadeirante por causa de uma doença que ela acabou contraindo e acabou paralisando os membros dela. Uma doença neurológica. E o que aconteceu? Ela, mesmo de cadeira de rodas, ela escala montanhas. Por quê? Ela já fazia antes de ser cadeirante. E era uma das maiores paixões dela. Ela amava fazer isso daí. Apesar de ser engenheira, apesar do marido dela, o Guilherme, também ser engenheiro. Eles amavam escalar montanhas. E aí, quando ela acabou contraindo essa doença, eles falaram, vamos escalar montanha, vamos dar um jeito, porque pode ser o médico tinha dado um tempo de vida lá para ela, pode ser que você não esteja mais aqui depois de tanto tempo, então vamos aproveitar o resto de vida escalando montanha, fazendo o que a gente mais ama. Ela acabou conseguindo
superar essa expectativa e conseguiu até melhorar a ponto de, tipo, não tem mais uma expectativa de vida para ela. Ela tem uma condição, porém, não tem mais essa expectativa de vida que os médicos tinham dado para ela antes. E hoje ela continua fazendo o que ela mais ama, escalando montanhas. Ou seja, mesmo numa cadeira de rodas, a Ju escala montanhas. Inclusive, o Guilherme, o marido dela, criou uma cadeira de roda específica para ela conseguir escalar montanhas. Caramba. Então, é uma história incrível, tem até um documentário deles, depois eu aconselho até que você assista. Mas qual que foi o posicionamento que ela acessou a experiência de vida dela para conseguir compartilhar com as pessoas? A palestra dela é de superação, de motivação, só que isso são temas, ela não pode se apresentar desse jeito. O jeito que ela se apresenta é: eu sou a Juliana, eu subo montanhas, mesmo estando numa cadeira de rodas, e eu quero te ajudar a subir as suas montanhas metafóricas. Então, qual o posicionamento dela? Quando ela fala isso daí, eu paro e fico pensando, porque não é óbvio, não encaixa aqui de cara. É algo que eu paro e penso: caramba, me fala mais sobre isso, como assim? Entendeu? E a magia está nesse como assim, nesse me fala mais sobre isso. E eu tenho certeza que na sua história tem várias coisas que você pode se encaixar para gerar esse resultado. E aí faz sentido agora o que eu quis dizer sobre você encaixar o seu posicionamento já pensando nos temas que você vai desenvolver a partir desse posicionamento. Você vê que a questão não é a quantidade de palestras que você vai ter, a questão é, o seu posicionamento, ele te dá margem para falar sobre isso? Se dá, mete ficha. Mas é óbvio que numa apresentação você não vai colocar, por exemplo, no seu Media Kit, que você precisa colocar alguns temas de palestra, você não vai colocar todos os seus temas de palestra. Você vai colocar os 3 temas principais que se encaixam melhor no seu posicionamento. Ou seja, os 3 temas que despertam mais curiosidade, que se encaixam naquilo que o seu posicionamento faz, a curiosidade, entendeu? Então, é mais ou menos esse malabarismo que a gente precisa fazer com a intenção de causar curiosidade, com a intenção de despertar interesse da outra pessoa que está conversando com a gente. Aqui agora já ficou bem mais claro, agora já dá para trabalhar bem melhor. Ainda bem. Simplificou bem, ótimo. Que bom. Uma outra questão, né, que me coloco, né, e isso é mais porque quando eu vou trabalhar com pessoas de marketing, elas mais me confundem. Isso não é ruim, né, ainda mais para quem é filósofo. Né, mas eu tenho lá minhas dificuldades para uma questão do marketing. Até brinco com alguns amigos que eu digo o seguinte: olha, se você me perguntar sobre filosofia, eu vou saber te falar. Se você quiser me perguntar sobre moda, eu sei te falar alguma coisa. Se você quiser me perguntar sobre física quântica, eu sei te falar. Agora, se você me perguntar de marketing, eu não sei te falar. É um grande mistério, né? Porque tem as questões, digamos, próprias de cada rede social. Digamos, cada uma lá tem as suas regras, outra é o comportamento humano. Né? E a questão é como posicionar, né? Porque, assim, eu tenho curso diverso. Curso de meditação, curso de PNL, curso de hipnose, curso de liderança, curso para empresas. Esse posicionamento agora em redes sociais, né? YouTube, Instagram, Facebook, etc. Como trabalhar isso, olhando esse contexto meu, nessa realidade minha, para atrair olhares dessas empresas para contratar as palestras? Vamos lá. Ó. Primeiro sobre o marketing. Eu sou formado em propaganda e marketing, esse é um assunto que eu gosto pra caramba também. O marketing, ele se torna confuso porque ele tem milhares de ferramentas que são utilizadas no marketing. E quando alguém chega e começa a falar de uma ferramenta para você, como você não está dentro do contexto, óbvio que vai confundir. Mas o marketing, ele é uma coisa muito simples. Basicamente, ele é sobre persuasão. Você é formado em PNL, então você é formado em marketing. Só para você entender. O que você pode fazer é fazer o uso das ferramentas de marketing. Só que antes de fazer, você precisa entender como que essa ferramenta se encaixa no seu contexto. E como que a ferramenta, e aí eu trago o marketing, por eu entender as ferramentas, eu trago o marketing para o mundo das palestras. Então, é como se eu pegasse um martelo e falo, eu quero colocar um quadro ali na parede. Eu sei que para colocar um quadro, eu preciso pregar o prego. E eu sei que o martelo, ele faz isso. O marketing, ele te dá vários martelos, entendeu? Então, a minha parede é o meu cenário como palestrante. Então, basicamente, te apresentando o contexto do marketing dentro da sua carreira como palestrante, eu acho que isso vai dar uma clareada para você. O contexto é o seguinte: você, como palestrante, o seu trabalho principal é inverter um jogo de interesses.
E esse é o seu trabalho principal, inverter um jogo de interesses. Lucas, que jogo de interesses é esse? Quando você entra em contato com uma empresa que não te conhece, querendo se apresentar para essa empresa, de quem é o maior interesse nessa conversa? Ok, no caso meu. Exatamente. Então, ó, o gerente de RH está aqui, você está aqui. Esse é o jogo de interesses. O maior interesse é seu em interessar esse cara. O seu trabalho, o seu objetivo é fazer isso. Inverter esse jogo e fazer esse cara estar mais interessado em você do que ele. Como eu faço isso? Utilizando o marketing. O marketing vai te dar as ferramentas para fazer isso daqui. E é por isso que eu te disse que o seu posicionamento ele precisa despertar curiosidade. Quando você entra em contato com o gerente de RH falando que você é palestrante de liderança, vários outros já estão falando isso. Qual a possibilidade de você inverter esse jogo? Pequena, porque tem muita gente fazendo a mesma coisa que você. Ou seja, esse cara ele vai ignorar aquela mensagem que você acabou de mandar para ele. Quando você desperta a curiosidade, faz algo diferente do que está todo mundo fazendo, as possibilidades são maiores de você fazer isso daqui. Criar um posicionamento é uma ferramenta de marketing. Inclusive, o cara que criou, e se você quiser estudar isso daí, é bacana também, o cara que criou a palavra posicionamento dentro do marketing é um cara chamado Al Ries. A-L e Ries que nem arroz. Ele escreveu um livro chamado As 22 Consagradas Leis de Marketing. E esse livro, ele coloca lá 22 leis que qualquer produto, qualquer marca deve utilizar se ela quiser ser a primeira marca do mercado. Entendeu? Então, o posicionamento que eu estou passando aqui para você, que todo palestrante precisa ter, é uma ferramenta de marketing. E essa ferramenta vai te ajudar a virar esse jogo. Além dessa ferramenta, existem várias outras ferramentas que você pode utilizar para apoiar, a aumentar as chances de inverter esse jogo. Por exemplo, os gatilhos mentais, que você, com os gatilhos mentais, nada mais são do que martelos para ajudar a reforçar o seu posicionamento. Aí que está o grande problema. Às vezes o palestrante ele entra na internet e procura lá como ser mais atraente nas minhas redes sociais. E aí tem várias dicas lá de vários mercados diferentes, mas não necessariamente do mercado de palestras. De repente, para vender melhor, eu preciso, antes de vender, mostrar o valor do meu produto. Aí o palestrante olha lá, legal, antes de vender, mostrar o valor do meu produto. Aí ele vai e manda um e-mail para o gerente de RH falando, a minha palestra vai ajudar a sua empresa a fazer isso e aquilo. O primeiro e-mail. Só que, como ele, vários outros palestrantes também estão procurando essa mesma coisa na internet. E vários outros palestrantes estão fazendo essa mesma coisa, entendeu? Então, está usando o marketing, mas de uma forma que tem vários outros palestrantes usando. E como eles não entendem o contexto do mercado de palestras, ou seja, o contexto do gerente de RH, eles usam de uma forma que não vai conseguir inverter o jogo. E qual é a forma que eu, que estou falando aqui com o gerente de RH todo dia, vejo que inverte esse jogo? Justamente você fazer o que a maioria dos palestrantes não estão fazendo. Cria um posicionamento, gera um relacionamento e você vai criando a percepção na cabeça do cara de que você é capaz de atender aquele assunto quando ele estiver procurando por um palestrante. Então, você vê que durante o seu relacionamento, na sua apresentação, no seu Media Kit, ali tem várias ferramentas de marketing que vão apoiando a sua conversa. Lucas, e como que eu faço para criar o meu posicionamento nas minhas redes sociais? Nas suas redes sociais, você nada mais faz do que essa mesma coisa. Você vai utilizar ferramentas de marketing para reforçar o posicionamento que você já criou. Por isso que eu disse lá no começo, não se comunique antes de criar um relacionamento, porque você vai se sentir perdido. Você vai sentir que você está fazendo coisas que não estão gerando resultados. Por quê? Porque você vai começar a fazer algo, depois você vai descobrir outra coisa que vai falar assim, talvez isso daqui vai dar mais certo. Isso daqui faz sentido. Tem chances de dar mais bom do que isso daqui que eu estava fazendo. Então, você começa a fazer um monte de coisas que faz sentido, porque a explicação faz sentido. Só que quando você coloca ali no seu contexto, como palestrante corporativo, é como se você estivesse construindo uma casa na lama, porque a base, ela não está bem montada. E qual é a base? O seu posicionamento. Então, cria um posicionamento que tem total a ver com você, que gera curiosidade nas empresas, que está ligado a algo que as empresas já estão buscando. E aí sim, depois disso, você cria uma comunicação nas redes sociais, você cria um Media Kit, você cria e-mails para enviar de apresentação para os seus clientes. Porque elas vão estar, todos esses e-mails, toda essa comunicação vai estar apoiada numa origem.
Quando você cria comunicação que não está apoiada numa origem, parece que você fala sobre tudo. E esse é o grande problema. Todo mundo fala sobre tudo e você acaba sendo só mais um. Entendeu? Então, Uhum. basicamente, a resposta para suas redes sociais, essa pergunta que você me fez, é essa. Não se comunique antes de criar um posicionamento, porque não tem ferramenta de marketing que vai te ajudar caso você não tenha a primeira e mais básica ferramenta de marketing, o posicionamento que diferencia de qualquer outro palestrante. E se você for ler esse livro depois que eu te passei, as Eu vou 22 ler. consagradas leis de marketing, você vai ver que a primeira lei de marketing que ele coloca lá é a lei da liderança. A lei da Hum, liderança. Porque o primeiro produto que chega no mercado, ele tende a ser o produto mais lembrado do mercado. A Pepsi é a principal concorrente da Coca-Cola, mas a Coca-Cola chegou primeiro. E por isso que a Coca-Cola tende a ser a marca top of mind na nossa cabeça toda vez que a gente pensa em refrigerante. Entendeu? Quando você cria um posicionamento, adivinha o que você está fazendo? Você está sendo o uhum, primeiro. Ninguém tem aquele posicionamento, só você tem. Entendeu? uhum, Então, aqui entendi. tem várias outras ferramentas de marketing atreladas que a gente teria que fazer 200 consultorias de 1 hora para conseguir falar sobre elas. Mas acho que deu para mais ou menos entender, né? Uhum, Se algo ficar ok. confuso, você me pausa e vai me perguntando, beleza? Não, para mim tá tranquilo. Para mim tá tranquilo. A não ser quem esteja acompanhando queira perguntar alguma coisa, né? Mas para mim tá tranquilo. Maravilha. Outra coisa, Lucas, que eu observei bem, né, foi que na pandemia teve uma mudança no mercado de palestras, né? As informações que chegaram até mim pela minha busca foi o seguinte: olha, quem já é palestrante, já é famoso, já é consagrado, eles tiveram que baixar o ticket médio por causa que as empresas pediram, né? Uhum, E parece que todos fizeram isso, né? uhum. Não vou dizer todos, né? Mas me parece que o mercado reagiu a isso. Então, os palestrantes já tinham agenda, já estava fazendo, eles tiveram que baixar o ticket. Quem era novo para entrar ficou muito mais difícil. E aí surgiu também questões de palestras online. O que eu já vi? O palestrante dá a palestra online, né, com a limitação da internet, limitação que eu falo. Às vezes cai sinal, às vezes tem alguma interrupção, né? Mas eu vi palestrante, o pessoal da empresa juntou lá, colocou num telão, né? Eu vi isso. Eu palestro para os pequenos grupos e eu vi também pessoas vendendo palestras abertas, né? Então mandava e-mail, propagandas, coisa e tal, falando assim, dia tal, horário tal, fulano de tal vai fazer uma palestra, clique aqui para você comprar a palestra dele avulso. Aí eu queria que você me falasse desse mercado, assim, ó, tendo uma visão macro, principalmente por causa dessa questão da pandemia. Uhum. Eu pergunto isso por quê? Para eu ver como que me posiciono, porque ainda está em pandemia, como que trabalha essa questão nesse momento. Vamos lá. Primeira coisa, eu tenho a visão do contratante de palestras. Uhum, Então, o palestrante, às vezes, ele tem uma percepção a partir do que está acontecendo com ele. Eu consigo enxergar o que está acontecendo com os palestrantes, que eu converso com eles, e consigo o que acontece uhum, com enxergar o cliente, porque eu converso com eles. E eu vou te falar que, para não falar todos, eu vou falar 99% dos palestrantes abaixaram realmente o preço das palestras. Tá? Só que o uhum, motivo não foi pelo fato dos clientes terem pedido, não foi por causa disso, foi simplesmente por uma questão de oferta e demanda. uhum, Então, olha só o que aconteceu. Março chega a pandemia. Aqui, por exemplo, para a gente, na Motivação Palestras, um monte de clientes cancelaram palestras, porque ninguém sabia o que ia acontecer, ninguém sabia o que fazer. Então, quem estava com o contrato fechado, adiaram as palestras, e quem não estava com o contrato fechado, cancelaram as palestras que estavam prestes a fechar. Até o começo de maio, a gente simplesmente não teve cotação de palestras. Ninguém estava cotando palestras. Então, a oferta de palestras que era alta, entendi. ela diminuiu. E vários palestrantes que estavam no mercado vendendo palestras, o que eles fazem? É a lei do mercado, né? Você entende a lei do mercado? Oferta e Sim, sim. demanda. Quando a oferta é baixa, o preço também cai. Então, esse foi o motivo do preço das palestras terem caído. Os palestrantes precisaram baixar preço, primeiro, porque a situação mudou, eles precisavam fazer a palestra online, então não fazia sentido oferecer no mesmo preço da palestra presencial. E segundo, por causa da oferta que diminuiu. Então, eu faço uma oferta de uma palestra mais barata para tentar vender mais palestras. Foi simplesmente por causa disso. O que está acontecendo agora, só para você entender o cenário macro, como Isso. você falou, os preços das palestras online aumentar. E adivinha por quê? A demanda.
Exatamente, a oferta, a procura, ela está aumentando. Então, Uhum. esses palestrantes que tinham abaixado o preço da palestra agora estão aumentando, porque eles estão vendo que tem muita gente buscando. É. Vou te falar até que tem palestrante que já está oferecendo palestra online no mesmo preço que era palestra presencial. E com certeza, quando o mercado de palestras presenciais voltar com tudo de novo, o preço das palestras presenciais deles vão estar maior do que era antes da pandemia, porque o preço da palestra presencial antes da pandemia vai ser o preço da palestra online. Então, o motivo da variação de preço é simplesmente esse: oferta e procura. Vamos lá. Agora, como é que o palestrante que não é famoso ainda se encaixa dentro desse cenário? Eu digo essa palavra não é famoso porque a situação do palestrante que não é famoso, ela é a mesma para palestrantes experientes e para inexperientes. Uhum. Aqui a separação no mercado de palestras não é inexperientes e experientes, porque tem um monte de palestrantes que eu vejo com 15 anos de mercado de palestras como palestrante, que nenhum cliente meu entra em contato aqui falando, Lucas, eu quero esse cara. Não, ele ainda corre atrás de clientes igual um palestrante iniciante, entendeu? Então a separação é do famoso e do que ainda não é famoso, do popularmente conhecido, para falar em outras palavras, e o que não é Uhum. popularmente conhecido, tá? Qual que é a situação que eu vejo desses caras que não são popularmente conhecidos? Ô, Lenilson, quando você está em um mercado em que você oferece a mesma coisa que muitos outros palestrantes oferecem, a dificuldade que você tem para vender aquilo ali é gigantesca. Imagina quando a oferta, a procura desse produto que você vende diminui. A dificuldade vai aumentar mais ainda, entendeu? Então, é óbvio que na pandemia ficou muito mais difícil para um palestrante que não é popularmente conhecido, porque a concorrência já é gigante, ainda mais num cenário em que a procura diminui, fica maior ainda. E quando você começa a se ver nesse cenário e você não sabe o que fazer, o que, que você começa a pensar que é o problema? Preço, preço, preço. E aí você começa a Uhum. diminuir o preço da sua palestra. E eu digo que quando você diminui, você começa a desvalorizar. Chega um ponto em que, se você diminuir mais o preço da sua palestra, a partir desse ponto, você é visto como um palestrante de má qualidade. Porque as empresas, Uhum. elas estão acostumadas a pagar em média R$ 20.000 por uma palestra, entendeu? Eu falo, o problema de uma empresa não é dinheiro, não. Os caras, eles têm palestrantes baratos de R$ 60.000 e palestrantes caros de R$ 600. O problema é Uhum. você conseguir alinhar a sua percepção de valor com o preço da sua palestra, entendeu? E isso já é uma outra questão que eu não vou falar aqui para não alongar mais aqui na minha resposta. Mas deu para Uhum. entender? Eu te respondi ou não? Sim, sim. Não, sim, sim, respondeu. Inclusive, já puxou o gancho da próxima, né? A questão é como precificar essas palestras. Eu pergunto pelo seguinte, eu também estudo, tá? Não, não é uma pergunta assim aleatória. Tá. O mercado de palestras de São Paulo, eu percebi que a média é bem alta, é a mais alta que tem do país. Em alguns lugares do sul também é alto, mas não tanto, né? Eu estou aqui em Goiânia, aqui o mercado de palestras não é tão procurado, não é tão aquecido assim, tem, né? E o ticket é bem mais baixo. A média daqui seria a metade da média de São Paulo, né? Uhum. Mas mesmo assim, aqui em Goiânia vem palestrantes chamados caros, né? Esses famosos também, né? Aí a questão é, como que a gente precifica? Uma vez que vários lugares do país têm um ticket mais ou menos médio, né? Já mais ou menos previsto, e conforme as regiões, as pessoas têm tendências maiores de contratar e outros nem tanto. E aí, como com uma pessoa, digamos, que vai iniciar nesse mercado de palestra, como é que ele precifica essa palestra? Quais são os critérios que ele utiliza para chegar no preço? Vamos lá. Primeira coisa, palestrante não tem que se agarrar à região para se precificar. Essa é a primeira Perfeito. coisa, tá? Uhum. Você precisa, conforme você vai gerenciando a sua carreira, o objetivo é ampliar o seu raio de impacto. Você quer Uhum. palestrar em outros lugares, não só em Goiânia. Então, não se apegue à região para precificar. Segunda coisa, como precificar sua palestra? Qual é que é a origem? Eu te falei, qual que é a origem de toda a sua estratégia como palestrante? No posicionamento. Exatamente. Ele também vai ditar o preço da sua palestra. Como ele vai ditar o preço da sua palestra? A partir de uma coisa chamada percepção de valor. O Uhum. posicionamento ele já te ajuda a elevar a sua percepção de valor. Por quê? Quando você está oferecendo a mesma coisa que todos os palestrantes, a sua percepção é igual.
a desses palestrantes. E esses palestrantes que não sabem se posicionar, eles cobram até, no máximo, R$ 8.000. O palestrante que ele tem muito networking, ele cobra até R$ 8.000. Agora, o cara que ele sabe se posicionar e ele sabe comunicar esse posicionamento, ele cobra mais de R$ 8.000. E aí que eu falo que qualquer palestrante ele pode cobrar no mercado de palestras corporativas R$ 10.000 ou mais. Por quê? Porque a partir do momento que ele sabe se posicionar e que ele sabe transmitir essa percepção de valor que ele tem, ele consegue se precificar dessa forma, porque a empresa, o problema não é dinheiro, tá? Mas como fazer isso? Como saber o preço que eu cobro a partir da minha percepção de valor? Tá, deixa eu partir aqui da parte mais teórica, tá? Uhum. Se você consegue transmitir essa percepção de valor, como eu já disse, você consegue cobrar R$ 10.000 ou mais. Só que para criar uma percepção de valor, é necessário que você aplique várias ferramentas de marketing. Aí a gente traz de novo as várias ferramentas de marketing, que são, por exemplo, fotos que combinem com o seu posicionamento. É por isso que eu disse que tudo liga ao seu posicionamento. Então, por exemplo, se você é um palestrante de felicidade no trabalho, você vai tirar uma foto assim? Você não vai, porque a sua cara está fechada, a sua cara não está expressando o que o seu posicionamento fala. Então, você vê como, se você tirar uma foto dessa forma, ela não está trazendo percepção ao seu posicionamento. Então, as fotos, elas são atreladas ao seu posicionamento. E o que você utiliza no seu Media Kit? Fotos. O que você utiliza nas suas redes sociais? Fotos. Os seus vídeos que você cria estão atrelados ao seu posicionamento. E se você não consegue transmitir a percepção do seu posicionamento para os seus vídeos, você não vai conseguir aumentar a sua percepção de valor. Se nos seus textos você não consegue transmitir o seu posicionamento, você não vai conseguir elevar a sua percepção de valor. Basicamente, o que é percepção de valor? Você conseguir fazer com que a pessoa do outro lado te perceba diferente e, além disso, perceba valor no que você está falando. Então, é por isso que é um pouco subjetivo esse assunto. E não tem um passo a passo, como tem no posicionamento, que eu consigo te falar assim, faça exatamente isso e você vai conseguir cobrar tanto. Porque é um passo a passo que você precisa criar para que você vá elevando o seu posicionamento. Então, basicamente, o que eu consigo te falar é, a partir do momento que você vai aumentando a sua percepção de valor, você pode ir aumentando o preço da sua palestra. A régua que limita o preço da sua palestra é a sua percepção de valor. Então, se hoje você é um palestrante que é percebido como igual a vários outros palestrantes que falam sobre os mesmos temas que você não vai conseguir aumentar o preço da sua palestra. Que aquele cara sabe que se não contratar a sua palestra, ele pode contratar um outro palestrante que fala sobre o mesmo tema que você, que ele possivelmente vai ter o mesmo resultado que ele teria com você. E isso não é verdadeiro. Só que você não conseguiu fazer ele perceber que isso não é verdadeiro. E isso, basicamente, é a percepção de valor que eu estou querendo falar aqui para você. Aqui por isso que eu digo que essa questão é um pouco subjetiva. Pareceu enrolação? Fala a verdade. Ou faz sentido? Não. Você me respondeu bem. Algumas coisas mais específicas, né? E dentro da minha cabeça também fui fazendo minhas conexões. Agora que eu fui entender, essa questão de fotos, imagens, vídeos, textos, eles são todos convergentes para um único ponto, que no caso é o posicionamento. Seu posicionamento é a raiz da sua árvore. Tudo precisa ser conduzido a partir disso. Senão, é por isso que eu falo, ó, a sua carreira ela é toda montada. Nada é aleatório. A base dessa montagem é o seu posicionamento. Então, se você tem uma foto aleatória, ele não está conversando com o seu posicionamento. Ou seja, ele está atrapalhando a sua percepção de valor, que vai atrapalhar a evolução da sua carreira, que pode ser, por exemplo, o aumento do preço da sua palestra. Então, tudo que tiver aleatório na sua carreira como palestrante vai atrapalhar o seu crescimento na sua carreira como palestrante. Não, agora ficou bem claro. Você vê como o marketing ele não é confuso quando ele está bem estruturado? Então, rapaz, o marketing ele ainda é um desafio para mim, né? Eu me coloquei como desafio esse ano estudar o marketing por causa disso, né? Até então, eu me baseava em informações dos profissionais, e que não são ruins, assim, os que eu contratei que trabalharam comigo são bons naquilo, mas mesmo assim a gente está lidando com a complexidade gigantesca, né? Gigantesca. E aí tem alguns pontos que você até chegou a falar, questões de redes sociais, algoritmo, esse tipo de coisa,
Tudo isso são coisas que você precisa pensar depois que você criar o básico. Então, eu vou falar aqui rapidinho sobre algoritmo. Não vou explicar, mas eu vou falar como é que ele se encaixa na sua estratégia. Por exemplo, Ok. depois que você já tiver um posicionamento, depois que você já tiver estruturado isso daqui, saber como você vai se comunicar com seus possíveis clientes, o que, que você vai fazer? Você vai criar essa comunicação nas suas redes sociais. Cheguei nas minhas redes sociais, já sei como se comunicar, quero que as pessoas me vejam dessa forma, porque essa forma está totalmente atrelada ao meu posicionamento. Beleza. O que, que eu quero aqui? Aumentar o meu raio de impacto nas redes sociais, ou seja, aumentar o meu engajamento, aumentar o número de curtidas, aumentar as minhas visualizações. Aí sim, quando o meu objetivo foi esse, eu vou pensar em conhecer um pouco mais sobre algoritmo, não antes disso, porque entender o algoritmo vai me ajudar a aumentar o meu engajamento, entendeu? Quando você quer aumentar o seu engajamento sem saber qual que é o objetivo principal com isso, sem ter um posicionamento, porque se você não tem um posicionamento, você pode brigar contra o algoritmo. O que, que o algoritmo faz, basicamente? Ele vai entregar coisas que interessam as pessoas. Se nem você sabe o que interessa as pessoas, você vai estar brigando com o algoritmo, entendeu? Então, não vale a pena pensar nessas coisas antes de construir a base. Entendi. Uma outra coisa que eu observei é o seguinte, já vi palestrantes extremamente intelectuais, outros palestrantes que não têm uma presença acadêmica muito forte, né, e que também é extremamente solicitado. Eu queria que você me desvendasse esse mistério, né? A questão desse conteúdo que impacta as pessoas. Né? Como que esses palestrantes, aliás, independente do nível intelectual, como que eles mexem com as pessoas. Olha só, uma coisa, de novo, que eu gosto é de como as coisas se conectam. E é por isso que toda vez que eu tento construir alguma coisa, eu tento construir coisas conectadas. Eu não gosto de construir coisas que ficam voando pelo ar, aleatória. E uma prova disso, por exemplo, é que eu já te dei essa resposta. A resposta está no jogo de interesses. Isso que faz o Bernardinho um cara capacitado, estudado, com experiência de liderança de equipe perceptível. Olha a percepção de valor. Eu percebo que o Bernardinho tem toda essa experiência de ser procurado por empresas tanto quanto o Rick Chester, que há 1 ano atrás, 2 anos atrás, estava vendendo água lá em Copacabana. Ele não tem, talvez, as mesmas formações que o Bernardinho tem, mas da mesma forma que o Bernardinho, as empresas vêm atrás dele. Tudo está dentro do jogo de interesses. Eu preciso falar coisas que interessam, que as empresas estão dispostas a pagar para ouvir, de tanto que interessam elas. Quando eu crio assuntos desconectados, eu aumento a minha dificuldade em interessar as empresas. Então, por exemplo, os assuntos que o Rick Chester fala estão totalmente conectados com a experiência de vida dele, com o intraempreendedorismo. E o intraempreendedorismo está totalmente conectado com vendas. O Rick Chester é muito procurado aqui pelos nossos clientes para falar com a equipe comercial dos clientes. Por quê? Está totalmente ligada com as experiências de vida do Rick. O que a galera do comercial quer? Quer que o pessoal tenha sangue no olho para entrar lá no telefone, para ir no porta a porta e conseguir vender. E o que o Rick fazia, basicamente? Ele pegava a caixa de isopor dele, ia lá para a praia e vendia, voltava com a caixa de isopor dele vazia. Então, isso está totalmente atrelado com algo que interessa muito que os meus vendedores façam, entendeu? Então, basicamente, o que você precisa oferecer é algo que as empresas estão altamente interessadas. E olha só a magia. Tem muitos palestrantes que oferecem coisas que as pessoas estão interessadas. A maioria dos palestrantes, eu diria, que eles já oferecem palestras que estão altamente atreladas ao que as pessoas se interessam. O grande problema é que eles não conseguem interessar os contratantes antes deles precisarem contratar palestras. Olha isso. Eu não tenho que interessar o cara quando ele estiver procurando por um palestrante. Eu tenho que interessar ele antes dele estar procurando por um palestrante. O Bernardinho, ele me interessou porque eu vi lá o posicionamento dele como líder no jogo de vôlei. Às vezes porque eu vi uma palestra dele antes no YouTube. O Rick Chester me interessou porque eu vi o vídeo da água dele. Eu falo, caramba, esse cara tem algo a dizer. Eu vi a palestra dele, eu falo, eu quero que esse cara fale a mesma coisa, só que para a minha equipe. Como que eu interesso
possíveis clientes antes dele pensar em contratar a minha palestra. Aí você vê como o seu posicionamento ele te apoia a fazer isso. Você vê como fotos que estão ligadas ao seu posicionamento te ajuda, relacionamento com possíveis clientes te ajuda a fazer isso. Então, a grande questão é você fazer o que a maioria dos palestrantes não fazem, porque a maioria dos palestrantes querem vender a todo momento. Querem entrar em contato falando, ofereça isso daqui, se você estiver procurando, eu estou oferecendo. Mas ninguém chega num cara oferecendo um posicionamento que é totalmente diferente do que todo mundo oferece, a ponto do cara falar assim, oxe, me fala mais sobre isso. Desperta o oxe no cliente. É o efeito oxe. Se você despertar o oxe, você vai abrir o relacionamento com o cara vai querer conversar com você, e quando ele estiver procurando por um palestrante, você já interessou ele. Então, aumenta a chance dele querer cotar a sua palestra. Então, a grande relação entre os palestrantes que têm formações acadêmicas, os que não têm formações acadêmicas, a quantidade de interesse que eles despertam nas pessoas. Por isso que eu sempre digo, palestras são consequências da quantidade de interesse que você desperta nas pessoas. Simplesmente isso. As ferramentas que você vai usar para despertar interesse, aí entra as ferramentas de marketing. Vídeo nas redes sociais. O vídeo do Rick Chester viralizou por ser uma ferramenta que estava acessível a uma grande quantidade de pessoas. E aí foi o compartilhamento em massa, interessou o cara. O Bernardinho talvez interessou porque ele estava lá na TV, todo mundo conhece o Bernardinho e conhece o senso de liderança dele, interessa. Como que eu construo isso? Porque eu não tenho controle se o meu vídeo vai viralizar, isso não está dentro do meu controle. Exato. Eu não tenho controle na mídia. Eu não posso falar amanhã, mídia, me mostre, e a mídia vai me mostrar. Não. Mas você tem controle sobre a sua carreira, a gestão da sua carreira. Então, você precisa ir construindo lá os tijolinhos da sua carreira, posicionamento, fotos que são atreladas ao seu posicionamento, relacionamento. Todas essas lições são tijolinhos que você vai colocando para estar mais acessível. Depois que você construir esses tijolinhos, você vai subir em cima do muro e é mais fácil a mídia ver você que está em cima do muro do que todos aqueles outros caras que não estão em cima do muro. Que muro? O muro que você construiu a partir desses tijolinhos que você foi colocando ali no seu posicionamento. Faz sentido? Sim, total. Eu guardei uma pergunta para o final. Eu gosto muito de Aristóteles, né? Ele vai dizer o seguinte, olha, o fim último do ser humano é a felicidade, portanto, tudo do ser humano ele vai se voltando para a felicidade. E ele vai dizer que todas as coisas têm um fim último, ou seja, um objetivo final, né? E eu queria perguntar a finalidade, qual é esse fim último das palestras? Beleza. Aristóteles falou isso e depois o Santo Agostinho desenvolveu isso daí na tese lá, que eu acho que se chama... São Tomás de Aquino que desenvolveu. São Tomás de Aquino, exatamente. Isso. São Tomás de Aquino. E esqueci o livro que ele fala sobre isso. A Suma Teológica? Não é a Suma Teológica, é um outro sobre sabedoria. Basicamente, ele fala a mesma coisa que Aristóteles, porque esse livro foi baseado no estudo de Aristóteles, né? Então, o que acontece? Eu acredito que, e por isso que eu puxei essa questão do São Tomás de Aquino, que apesar de todo ser humano buscar felicidade, toda ação tem uma origem específica, e às vezes não necessariamente a felicidade. Se eu não me engano, São Tomás de Aquino fala alguma coisa relacionada a isso nesse livro dele, tem a ver com sábios, né? Mas ele fala alguma coisa relacionada a isso. Palestras, eu acredito que não está necessariamente ligado à procura da felicidade, está diretamente ligado à procura de algo relacionado ao tema que você está falando. Então, por exemplo, o Rick Chester é contratado para ajudar a equipe comercial a conseguir gerar resultado. Então, lá no final, o que o contratante quer com essa palestra de vendas? Quer bater a meta, aumentar o faturamento da empresa. Então, as palestras, elas não têm um fim comum. O que eu poderia falar que é o fim em comum que todos os temas de palestras têm é gerar resultado para empresas. Mas quais resultados? Cada tema tem um resultado específico. A palestra de vendas, resultado específico para aumento de faturamento. A palestra de liderança, resultado específico para, de repente, diminuição de rotatividade. Entendeu? Então, cada tema, pelo que eu vejo, tem um objetivo diferente. E eu tenho essa conclusão porque ao conversar aqui com o gerente de RH,
ele, só para você ter ideia, ó, esses 6 temas que eu falei para você que são 6 temas mais procurados pelas empresas, eles são temas genéricos. O cara, quando vai lá no meu site e fala, eu estou procurando palestrante de motivação, depois que eu converso com ele por telefone, eu percebo que não é motivação que ele está procurando, é superação. Um dos temas que ele procura, por exemplo, pode ser superação. Só que eu só descubro isso ao falar com ele. Quando ele desenvolve, então, por exemplo, ele fala que o gerente da equipe dele saiu e agora entrou novo gerente e a equipe dele está receosa com esse novo cara. Então, ele precisa de uma palestra de liderança, mas a questão não é liderança, a questão é conseguir engajar essa nova equipe, quebrar esses pensamentos limitantes de que esse cara aqui ele vai boicotar a equipe para entregar resultado. Não, esse cara precisa da equipe para conseguir entregar o resultado. E a equipe precisa entender isso. Como é que eu ajudo esse cara aqui a desenvolver esse pensamento na equipe dele? Você vê que não é sobre liderança, é sobre algo mais profundo que liderança? E esse algo mais profundo, eu acredito que seja a razão principal da palestra. E aí que tal? O palestrante precisa entender que, apesar dos 6 temas principais, ele precisa, durante o relacionamento que ele tem aqui com o cliente dele, ele desenvolver esses temas mais profundos em cada e-mail marketing, por exemplo. Desenvolver um desses temas mais profundos dentro de liderança, dentro de trabalho em equipe, dentro de motivação, não só sobre motivação. Então, acredito que é isso. Todo tema de palestra, ele tem um tema específico que a empresa está procurando, mas todos eles relacionados a gerar resultados corporativos. Não, ok, ótimo. Nossa, que consultoria boa. Deu para dar uma clareada? Sim, Lucas, aqui ficou bem claro muitas coisas que eu estava ainda em busca de ter um esclarecimento maior, né? Boa parte das dúvidas ficaram agora bem mais fáceis de chegar a uma solução, né? Bem Muito mais bom. fáceis. E tem dever de casa, hein? Cria esse posicionamento e pode ir me mandando aí no direct que a gente vai conversar. Rapaz, eu vou te encher o saco. Você não sabe o que você está pedindo de dever de casa. Me manda aí no direct que eu vou te ajudando a elaborar esse posicionamento. Deve ter muita coisa aí que você vai conseguir acessar. Ah, sim, com certeza. Com certeza. Não, foi demais, Lucas, ó. Muito bom mesmo. Muito Muito bom, bom. Lenilson. Ainda bem que foi. É muito bom que tenha sido proveitoso. Porque imagina, se fosse uma hora Sim. de encheção de Não, linguiça, ia ser eu, complicado. eu estou encerrando minhas perguntas agora por causa do tempo, porque senão eu tenho muitas outras perguntas. Ainda mais que você parece que já viu alguma coisa de Tomás de Aquino e de Aristóteles, Eu né? gosto, falei para você que eu gosto de filosofia. Eu fico vendo várias coisas no YouTube. Eu estou lendo agora o livro do Santo Agostinho, por isso que eu confundi com o São Tomás. Qual? A Cidade de É, Deus? Tem a Cidade de Deus, cuidado para ler ele é perigoso. por quê? Você enxerga a realidade de outra maneira. Sério? Filosofia sempre é perigosa. Ah, mas eu gosto de enxergar de outra forma, sair da caverna e ficar insistindo para o povo que está lá dentro da caverna. Não deixar eles me matar, mostrar para eles que o negócio. Um Mas dia é vamos isso. sentar para conversar sobre filosofia, viu? Eu estou à disposição. Vamos, eu vou gostar. Aí eu que vou te fazer um monte de perguntas. Será uma honra, será uma honra. Show de bola, Linus. Espero que tenha sido proveitoso aqui para você. De Bastante. novo, faça aí a lição de casa e vá me mandando aí os posicionamentos que você foi encontrando. Eu vou te ajudando a desamarrar isso daí. E tamo junto. Perfeito. Qualquer coisa, conta comigo. Tá ótimo. Fechou? Ó, um abraço, Lucas. Valeu Um demais abraço, por Lenilson. estar acompanhando. Obrigadão. Tamo junto. Tchau, tchau. Tchau, tchau.